Oiê, voltamos agora para a gente falar sobre o reino protista. O reino protista, ele é um reino que ele não existia antes. O reino protista, tudo que tem no reino protista, ele era dividido lá dentro do reino animal, do reino plantae, do reino fungi. E aí eram organismos que tinham características muito peculiares. Eles eram muito mais simples, eles não poderiam estar naqueles grupos. Então foi criado o grupo protista para trazer todo mundo que não cabia em nenhum reino para ser colocado aqui. Quais são as características gerais do reino protista? Eles são eucariontes, eles são autótrofos ou heterótrofos, né? Então você vai ter quem produz o seu próprio alimento, mas você vai ter também quem se alimenta de outros tipos de matéria orgânica, e aqui eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Lá no reino Monera, a gente viu que todo mundo é unicelular, né? Aqui já alguns são unicelulares e outros são pluricelulares. O reino Monera, ele compreende os protozoários e as algas. A gente vai ver lá no último grupo, que são os mixomicetos, que até em alga ainda a gente tem dúvida se ele se encaixaria lá. A gente vai falar dele mais para frente. Vamos falar então um pouquinho sobre os protozoários. Os protozoários, eles têm sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, excreção. Alguns deles têm até coordenação primitiva. Isso fez com que os taxonomistas colocassem eles dentro do reino animal durante muito tempo. Só que aí foi vendo que eles eram um organismo que, apesar de fazerem tudo isso, eles eram extremamente simples. E aí ele foi trazido aqui para o reino protista. Os taxonomistas falaram, é melhor a gente criar um reino para a gente colocar eles dentro desse reino. Quais são as formas, né? Então a gente tem esses daqui, ó, que tem forma de ameba, a gente tem os organismos que se locomovem por flagelo, a gente tem os organismos que são ciliados, né, que são mais esticadinhos, a gente tem os organismos que são mais esféricos, com uma pontinha aqui, a gente vai ver cada um deles aqui mais para frente. Dentro do reino protista, a gente tem 4 filos de protozoários. O primeiro é o filo das sarcodinas, que são o que a gente conhece como ameba. As amebas, a gente tem entamoeba, eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas a gente tem, por exemplo, a entamoeba coli, que está lá dentro do nosso intestino e ajuda a gente a fazer a nossa digestão. Durante o processo de digestão, essa entamoeba coli ajuda a gente. A gente tem entamoeba no nosso intestino grosso também, então a gente tem entamoeba lá durante o nosso trato digestivo. A gente tem pelo menos 2 tipos de entamoeba. A gente tem o filo do Mastigófera. O Mastigófera, ele se locomove por flagelo, ó, esse fio de cabelo que tem aqui, ó, ele é um que a gente chama de flagelo. Isso ajuda na locomoção do animal. Então, o animal vai mexer esse flagelo e isso vai ajudar ele a se locomover. Um exemplo que a gente tem de Mastigófera é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é o protozoário que vai causar nos seres humanos a doença de Chagas. Ué, professora, mas a doença de Chagas não é produzida pelo barbeiro? Não. O barbeiro, ele carrega, ele é o hospedeiro, ele leva a doença, ele tem o protozoário no corpo dele e aí ele leva a doença até você. Quando o barbeiro te pica, ele deixa aqui ali perto da picada os protozoários. E aí quando você coça, os protozoários entram lá dentro do seu sangue e aí vai desenvolver durante sua vida uma doença chamada doença de Chagas, que ela quando ela está muito avançada, né, nos processos muito avançados, ela incha os seus tecidos moles. As pessoas falam muito do coração, porque é o primeiro tecido que começa a inchar, mas não é só o coração, né? Traqueia não, a nossa faringe, ela também pode inchar e aí causar a gente ter falta de respiração. Então, todos os nossos tecidos moles acabam sendo atingidos ao longo da nossa vida. Isso, normalmente as pessoas que têm doença de Chagas, elas não morrem por causa de doença de Chagas, né? Doença de Chagas hoje em dia tem tratamento. Então, a maioria das pessoas, elas não morrem disso antes de que,
seu coração vai inchando, ela vai fazendo exames, né, ao longo do tempo, vai percebendo que esse coração vai inchando e tudo, mas ela morre de outras coisas, se ela tem alguma outra doença, ela acaba morrendo dessa outra doença, ou ela acaba morrendo de velhice antes de que a doença de Chagas, de fato, consiga matar ela. É muito difícil as pessoas morrerem por doença de Chagas. No entanto, algumas pessoas que não conseguem cuidar dos médicos pode acabar, sim, morrendo por causa de doença de Chagas. Um outro filo que a gente tem dentro dos protozoários é os filos do Xylofora. Eles são recobertos de cílios, sabe? Que nem no nosso olho. E aí são esses cílios aqui, ó. Cada tracinho desse é um cílios. E são esses cílios que vai ajudar eles na locomoção. Então, eles se locomovem através desses cílios. Fica tudo correndo. Seria muito legal se a gente conseguisse estar na escola pra gente ver isso no microscópio. Que na hora que a gente coloca a luz, ele fica tentando fugir da luz e você vê ele no microscópio girando. É muito legal. Aqui, como exemplo, a gente tem o paramécio. A gente tem outros organismos dentro do filo Xylophoras também, que são muito conhecidos. E aí, por fim, a gente tem o filo Sporozoa. O filo Sporozoa, ele não tem estrutura de locomoção, eles normalmente não se locomovem, e o que a gente mais conhece é o plasmódio, que é o protozoário causador da malária. De novo, professora, quem causa a malária não é o mosquito Anopheles, não. O mosquito Anopheles ele é o hospedeiro. Ele carrega, né, quando ele pica a gente, ele leva junto com essa picada o protozoário. Quem vai causar a doença, o causador da doença, é o plasmódio. Aqui SPP é porque existem um monte de espécies. Então, para a gente não citar todas as espécies, e sendo todas elas causadoras da malária, a gente coloca plasmódio SPP para falar que existe mais de uma espécie dentro do gênero plasmódio que pode causar a malária. Além dos protozoários, falei para vocês que a gente tem também as algas, né? Como que são as algas? Elas são todas autotróficas, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Elas não têm tecidos organizados. Isso fez com que as algas deixasse deixasse o reino Plantae e viesse para o reino Protista. Por quê? Porque lá no reino Plantae, os organismos lá, todos eles têm tecidos organizados. Como aqui não tem, e aí percebeu que era uma estrutura mais primitiva, colocou eles aqui dentro do reino Protista. Eles constituem a base da cadeia alimentar aquática. Ou seja, lá na cadeia, lá quando você olha lá na água, seja no rio, seja no mar, quando você tem as algas, quando você tem essas algas, são elas que vão ser a base da cadeia alimentar, são elas que vão produzir alimento para todo mundo que está naquele ambiente. Então, mas o tubarão não come alga, mas o tubarão come um peixe e o peixe precisou se alimentar dessa alga. Então, é a base ali da nossa cadeia alimentar aquática. E é essas algas que realizam a maior quantidade de fotossíntese do planeta. Apesar das plantas serem muito importantes para a produção, para fazerem fotossíntese, né, e produzirem oxigênio, as algas também fazem uma quantidade enorme e produzem muito oxigênio para a gente. É importantíssimo a gente lembrar disso. Qual a importância para os humanos? Alimentícia. A gente come muito, tem gente que se alimenta muito de alga. Na cultura oriental é muito mais comum as pessoas se alimentarem de algas do que na cultura ocidental, né? Aqui no ocidente as pessoas se alimentam muito de carne e normalmente acabam não se alimentando com algas. Mas as algas, elas são muito nutritivas. Elas têm vitaminas, elas têm proteínas e elas têm sais minerais. E além disso também, quando elas fazem fotossíntese lá, elas produzem bastante oxigênio pra gente. Então isso é muito importante. Além disso, as algas, elas podem chegar a ter 30 metros. Algumas delas, na verdade a maioria delas são unicelulares. Mas quando a gente olha essas algas juntas, elas podem chegar a 30 metros. É muita coisa, é um tamanho muito grande, né? Se a gente pensar, sei lá, que a gente tem em média 1,5 metro, ok, vocês têm mais que isso, mas eu vou pensar
numa média baixa, pensando em 1,5 metro, a gente precisaria de 20 de nós, um em cima do outro, para chegar a 30 metros. Então, elas são muito grandes, muito, muito, muito. Muito legal também. Quem tiver a oportunidade algum dia de fazer... Eu falo as coisas, eu não sei o nome, né? Quem tiver a oportunidade de entrar lá no fundo do mar, não lembro mais, mergulhar. Quem tiver a oportunidade de mergulhar, vai conseguir ver, né, em alguns lugares essas algas. Elas são imensas e são muito lindas de verem assim. Não toquem, mas olhem, é muito incrível. E aí, como que a gente classifica as algas? A gente tem uma infinidade de algas. E aí vou começar a falar para vocês sobre as algas verdes, que são também conhecidas como clorofíceas. Elas têm clorofila A e B, e também tem um outro pigmento dentro delas que é chamado de carotenose. Elas fazem a reserva delas em forma de amido, a parede celular delas é de celulose, e elas podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Algumas delas podem ser comestíveis, eu coloquei inclusive um exemplo aqui de uma foto de um prato de água comestível. Algumas pessoas se alimentam só disso, são extremamente saudáveis. Mas não falta proteína, vitamina no corpo dessas pessoas? Não, as algas têm tudo isso para repor ali. A gente tem as algas vermelhas ou as rodopícias, elas apresentam clorofila A e também a ficobilina, que é um outro pigmento. Elas são unicelulares ou pluricelulares, elas são filamentosas e se fixam a um substrato. E existem algumas espécies que são comestíveis. Eu coloquei para vocês aqui o desenho de uma alga que a gente conhece como nori. Quem come sushi, sashimi, aqueles negocinho que é um cone, eu esqueci o nome daquilo. Mas aquilo também, todos eles são embrulhados com essa alga aqui, que é a alga nori. Muito gostosa, inclusive. Para quem come peixe, eu não como carne, né? Mas as pessoas que comem peixe falam que se assemelha muito ao gosto de peixe. Então, provavelmente peixe deve ser bom, porque essa alga é muito gostosa. E ela tem também a presença de agar. Agar a gente usa muito no laboratório como substrato para fazer, quando a gente quer produzir colônias de bactérias, então a gente usa isso dentro de uma plaquinha Petri como substrato para esse meio de cultura. Mas agar também a indústria alimentícia utiliza muito. Embala, sorvete, para dar aquela consistência, mas assim, o agar ele é encontrado na parede celular de algumas algas vermelhas e aí utiliza ele para poder, as indústrias utilizam eles também, as indústrias alimentícias. Além das algas vermelhas, a gente tem as algas pardas, que são também chamadas de feofícias. Elas têm as clorofila A e C. Também tem os pigmentos carotenoides e fucoxantina. A parede celular dela tem algina, que é um polissacarídeo. Esse polissacarídeo, ele é utilizado quando as pessoas vão fazer extração. Não é extração, não. Quando vai no dentista e faz aquela partezinha quando seu dente está com cárie, tira a cárie e coloca. Meu Deus, gente, eu sou péssima com o nome. Eu vou lembrar e já falo para vocês. Elas podem ser pluricelulares. Existem espécies comestíveis. Eu coloquei um exemplo aqui de uma alga que é comestível. Inclusive, quem não se alimenta de carne, as algas, elas dão uma... Não é substância para o alimento. Mas, por exemplo, aquela parte mais comestível, sabe? As pessoas estão achando que quem não se alimenta de carne come coisa só muito mole. As algas, os fungos, eles trazem essa ideia de coisas mais mastigáveis, né? Que é o que algumas pessoas que comem carne dizem que não param de comer carne por causa disso. O dente, a algina, ela é utilizada em próteses dentárias, lembrei o nome. Tanto prótese dentária quanto quando você vai, não é extrair, meu Deus do céu, fazer restauração, quando você vai restaurar o seu dente, você coloca lá uma massinha dentro do dente. Essa massinha, ela pode ser feita de algina. Lembrei, viu como as algas são super importantes? A gente tem também as algas douradas, ou as crisofícias, e aí elas podem viver em formas isoladas ou ainda em colônias.
Essas algas, elas têm um negócio chamado diatomito, e esse diatomito, eles são porosos. Então, por causa desse poro, ele pode ser usado como filtro. Algumas pessoas em alguns filtros têm diatomitos, e alguns cremes dentais também, porque ele faz aquela ideia de abrasão, né, de limpar melhor os dentes. Então, alguns cremes dentais também têm diatomito. A gente tem as pirofícias, elas são unicelulares, elas podem ser encontradas tanto sozinhas em colônias, elas fazem parte do fitoplâncton, que é importantíssimo, mas elas têm dentro dessas pirofícias algas que a gente chama de dinoflageladas, e elas fazem parte lá da maré vermelha. Maré vermelha, coloquei aqui uma foto para vocês, apesar da imagem ser muito bonita, é algo muito triste, porque isso fala pra gente que aquele ambiente está contaminado. As algas, as pirofícias, que formam as marés vermelhas, elas não liberam toxinas, elas não são venenosas, mas elas só se reproduzem em lugares que tem que tem muita matéria orgânica, né? Então você vai encontrar elas em solos com muita matéria orgânica. E aí, quando você tem a presença dela, você está querendo dizer que aquele lugar, infelizmente, está contaminado. Além disso, a gente tem os mixomicetos. E aí, os mixomicetos, eles parecem muito com fungo. A aparência deles é de fungo. Tanto que durante muito tempo eles ficaram lá dentro do grupo dos fungos. E aí, eles não cabiam dentro do grupo dos fungos. Eles foram trazidos aqui também do reino protista. A gente já viu, né, que o reino protista, tudo que não cabe em lugar nenhum a gente coloca aqui. Existe uma grande controvérsia para ele estar dentro desse grupo. A maioria das pessoas acham que eles deveriam estar em um grupo à parte, que deveria fazer um filo só para colocar os mixomicetos, porque eles não cabem nem aqui dentro do reino protista. E eles crescem em solos ricos em matéria orgânica. Eles são comuns em bosques e em florestas. Existem alguns amarelinhos que eles são extremamente comuns lá naquela árvore, lá no fundo da ETEC, ali perto da cantina. A gente consegue, inclusive, ver alguns mixomicetos, né? Quando a gente está no presencial, a gente vai lá para poder olhar os fungos que tem lá. A gente consegue ver mixomicetos. E aí os mixomicetos é isso, né? É esse ponto de interrogação, mas eles estão aqui. Se alguém perguntar para vocês onde estão os mixomicetos, eles estão dentro do grupo dos protistas, dentro do reino protista. Gente, era isso que eu tinha para falar. Fico extremamente grata com a presença de vocês, com a atenção. Qualquer dúvida, eu tô no chat e aí é só me chamar. Beijos!